Amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu não sei qual é o dia que esse vídeo vai ser postado, mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Volta e meia, eu recebo, comentários e até e-mails de pessoas reclamando, de pessoas falando, pensando mal, triste, porque o marido bloqueia, o marido não quer saber, bloqueia no telefone, não quer saber dos filhos, não liga para saber dos filhos, bloqueia e existe aquela reclamação. Preste atenção no que eu vou dizer, certo? Isso é totalmente normal, certo? Na situação em que eles encontram, é totalmente normal, é natural que a maioria, pelo menos a maioria, reajam desta forma, certo? Bloqueando você, não querendo saber de você. É por esses motivos e outros motivos que é para você não correr atrás, não ficar insistindo, porque eles têm ódio, ele tem raiva, certo? Ele está naquela fase da raiva, certo? Está naquela fase que ele não quer saber de você, também não quer saber dos filhos. Infelizmente, é isso que eu tenho que dizer para vocês. Eles querem viver o momento deles, certo? A felicidade deles, entre aspas, certo? Que eles acham que é a felicidade deles. E eles não querem que ninguém atrapalhe, certo? E muitas vezes as pessoas atrapalham, as esposas, os maridos atrapalham, certo? Fica insistindo, ligando, certo? E aí ele bloqueia mesmo, ela bloqueia. Essa é a primeira atitude que eles fazem para eles não passar por isso, certo? Para a pessoa não ficar enchendo o saco, certo? Porque tem umas que eu vou te contar. Tem umas esposas aí, certo? E maridos também que ficam enchendo o saco, fica ligando para a pessoa, fica querendo insistir que a pessoa volte para o casamento, fica querendo insistir. Eu já disse isso aqui para vocês, tá? Quando um não quer, não tem não tem um relacionamento. Se um não quer, respeite. Então o que é que você pode fazer? Respeitar a decisão da pessoa. Isso também faz parte do deixa aí. Respeite o que o seu marido, o que a sua esposa quer. Ele lhe bloqueou, amém. Ela lhe bloqueou, amém. Não corra atrás, certo? Não corra atrás, não insista, certo? Muitos fazem isso por causa disso, gente. Muitos bloqueiam porque a mulher fica insistindo, o marido fica insistindo. Até eu vou te contar aqui. Até eu fiz isso aqui, certo? Até eu fiz isso aqui com a outra criatura que queria namorar comigo de todo jeito. Eu fiz isso com ele. Eu bloqueei, ele ficou com raiva de mim, mas eu bloqueei. Eu bloqueei porque eu não queria nada com ele. Eu não estava afim, certo? Não estava afim. E eu bloqueei. Bloqueei, Muitas vezes o que é que eles fazem? Troca de número. Foi o que eu fiz, certo? Aliás, não troquei de número não, porque o número todo mundo conhecia. Depois de uns anos foi que eu troquei, mas, desliguei. Desliguei o telefone, desliguei, comprei um outro chip na época e enquanto eu estava com aquele chip, antes de eu descartar ele, eu comprei um outro chip na época e repassei para todos os meus contatos para aquele chip antigo, eu descartar porque a pessoa tinha meu número, certo? Então foi assim que eu fiz. Então ninguém gosta, gente, de quando a gente tá bem, quando a gente tá, eles assim, certo? Não quer saber. Se eu, que sou eu, fiz isso e eu tenho um entendimento por que eu fiz isso, e vocês precisam ter esse entendimento também, por que eles fazem isso, certo? Eles querem viver em paz, eles não querem que ninguém atrapalhe eles. E tem umas chatas aí, umas esposas chatas e uns maridos chatos também. Respeite a decisão da pessoa, se ame, tenha amor próprio, pelo amor de Deus, certo? Tenha amor próprio e se ame, certo? Porque a gente não gosta disso não, eles também não gostam, certo? Então respeita, certo? Eles querem viver, é uma fase totalmente normal e natural deles, certo? É uma fase totalmente normal e natural, eles reagem dessa forma, eles fazem isso porque é uma forma, certo? Deles ali, deles
viver a vontade dele, logicamente, sem ninguém atrapalhar, gente. Sem ninguém atrapalhar. Aí você quer atrapalhar, aí isso vai, se você ficar atiçando, isso vai fazer com que ele fique com mais raiva de você. Que é o que muitas esposas fazem. Fica atiçando e a pessoa, o camarada, fica com mais raiva, aí aquele antes ele não bloqueava, aí quando ela fica insistindo, aí ele bloqueia ou faz outras coisas, deixa de ver os filhos e vai fazendo outras coisas, humilha você e você, porque eu digo aí, quem procura acha, né? Então tem pessoas que ficam, gente, que fica dessa forma, então eles fazem isso como uma forma de se autodefender de você mesmo, certo? De pra você não ver o que ele tá fazendo e tal, certo? Ele procura essa forma de se autodefender. Então isso é natural, certo? E vocês precisam respeitar isso. Vocês precisam respeitar isso. E você tome jeito de gente, certo? Se valorize, se ame e não faça isso, não corra atrás, certo? Então isso é totalmente normal, natural. No primeiro episódio, no primeiro momento, isso é normal, principalmente para quem está no início de deserto, entrando agora no início de deserto, embora isso pode acontecer em outras fases também durante o deserto, né? Ele pode, né, durante a segunda fase, terceira fase, é totalmente natural para a situação que eles se encontram, né? Tendo em vista que todos eles se encontram opressos, certo? Então eles vão reagir dessa forma, certo? Vocês têm que ter esse entendimento. Então o que acontece? Né? Eles os fazem isso, certo? Os fazem isso. Então é normal que eles façam isso. Mas com o tempo, certo? Isso, né? O que acontece? Chegará um tempo que eles desbloqueará você. Se bloqueou um dia, desbloqueará você, certo? Começará a falar com você. Tudo tem o seu tempo, gente. Tudo tem o seu tempo. Espera o tempo de Deus, certo? Né? Não queira botar os pés pela mão, fazer do seu jeito. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E esse tempo também dele desbloquear você, dele procurar os filhos, certo? Dele, uma hora ele não quer saber dos filhos, mas vai chegar a hora que ele vai querer saber dos filhos, certo? Né? 90% dos casos, isto aqui acontece, certo? Muitas vezes não quer saber de você, mas quer saber dos filhos. Pelo menos fica, né? Quer saber dos filhos, mas não quer saber de você. Em alguns casos, né? Então não bloqueia por causa dos filhos. Mas em outros, na maioria, 90% dos casos, bloqueia você, certo? Por quê, gente? Eles estão cegos, né? Eles reagem assim porque eles são meninos, né? Estão de meninice, né? São meninos. Age como se fosse, né, meninos, crianças, adolescentes, certo? Que não sabem enfrentar os seus problemas de frente. Mas a gente entende porque eles fazem isso, certo? Então eles agem como moleques, porque moleques, meninos, adolescentes é que fazem isso. Certo? Bloquear, não procurar, não sabe lidar com a situação como um adulto. Certo? Aí lidar de que forma? Como um crianção, como um adolescente, como uma criança. E aí o que a gente faz? Né? Fazer o quê? Não podemos fazer nada. Certo? O que a gente pode fazer é o quê? Orar. É a sua oração que vai mudar a ideia dessas pessoas. É a sua oração que vai fazer ele mudar de ideia. É a sua oração. Você só fica em oração. Só em oração. Nada mais, meus amados. Nada mais. Não tem mais nada que você faça a não ser orar. Irmã, então o que é que eu faço? Numa situação dessa, se acontecer do meu marido me bloquear, não querer saber mais dos nossos filhos, não querer saber mais da gente, não querer mais... Pronto. Pronto? Orar. Só. Orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E é o que a gente tem para fazer. Foi o dever que Deus nos deu para fazer. Somente orar, certo? Para que aquela raiva saia do coração, certo? A sua oração vai fazer com que essa raiva dele, certo?
de não querer saber de você, de bloquear você com raiva, porque a maioria bloqueia com raiva, com ódio, certo? Né? A sua oração vai apaziguar a raiva e a ira dele, porque no primeiro momento eles estão com raiva, certo? Estão irados, certo? O inimigo colocou ira no coração dele, colocou mágoa, colocou ressentimento em relação a você, certo? E, né, os filhos acabam sem querer, né, os filhos acabam levando também a pior, certo? Sofre as consequências também, porque eles estão cegos, certo? Então a gente tem esse entendimento deles estar cegos, porque a sua oração vai apaziguar essa raiva dele, certo? Ou dela, vai apaziguar. Então você tem que ter paciência, levar em consideração aqui que a nossa luta não é contra o homem do seu esposo, a mulher da sua, né? A mulher não é contra o homem, não é contra a sua esposa, nem é contra o seu marido, nem é contra a sua, é contra as hostes espirituais, certo? Contra o inimigo que está usando ele. A sua luta não é contra carne e sangue, e sim contra o inimigo, o diabo, que está usando eles, que cegou eles e tudo mais, certo? Então a nossa luta é contra o diabo, certo? Não é contra eles. Então você tem que orar para que essas barreiras sejam quebradas, para que essas barreiras sejam quebradas na vida deles, certo? Para que as escamas dos olhos deles caiam, certo? E assim a oração, ela apazigua essa raiva, essa ira, essa mágoa, esse ressentimento que ele tem, certo? Que eles têm, os cônjuges têm em relação a nós, certo? Então faça isso aqui, não tem o que fazer a não ser orar, certo? E outra, não ficar com raiva dele, não condenar ele pelo que ele está fazendo, certo? Porque se ele está fazendo isso é porque tem uma ação maligna por trás, entende isso aqui? Então não fica com raiva dele, não fica chateada dele, não fica, eu sei que machuca, triste, deixa a gente triste, tudo bem, certo? Mas a gente sabe quem é que está fazendo isso. Eles não sabem, mas a gente sabe, certo? Ele que está dentro, ela que está dentro não sabe, mas nós sabemos. E por nós sabermos, nós temos que conduzir a situação de uma maneira diferente da dele. A nossa situação é conduzir a situação de maneira espiritual. Por quê? Porque a situação dele é um problema espiritual. Então a gente tem que quebrar as barreiras no mundo espiritual. Tem que quebrar essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, essa ira que ele tem em relação a nós no mundo espiritual, certo? E não condene, não fique magoada, não guarde mágoa sobre essa questão em seu coração, porque quem vai sofrer é você. Não fique magoada, não fique chateada. Pode até ficar triste, tudo bem, normal, a pessoa ficar triste. Mas não guarde mágoa, nem ressentimento nenhum do que ele está fazendo. Porque se você guardar, pior vai ser para você liberar o perdão para ele, certo? Ou para ela. Pior vai ser para você, porque você vai ficar com a ferida dentro de você. Então não faça isso. Perdoe ele pelo que ele está fazendo. Perdoe ela pelo que ela está fazendo. Entenda que ele está fazendo isso ou ela está fazendo isso porque ela ou ele está sendo usada pelo diabo e pelo inimigo que age por eles, certo? Eles estão sob domínio, certo, de Satanás. Então faça isso aqui, ore, somente ore e espere Deus trabalhar na vida dele, espere Deus apaziguar essa raiva, essa ira, certo? Que um dia tudo vai passar, gente, tudo vai passar, tudo ao seu tempo. Não foi o que Deus disse? Tudo tem o seu tempo. Isso, essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento dele em relação a você não vai permanecer para o resto da vida, certo? Deixe Deus trabalhar. Ore, então tão somente ore e espere o trabalhar de Deus na vida do seu cônjuge. Amém? E é isso, meus amados. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.